Bom dia, Shalom, estamos começando a intercessão profética hoje, 18º dia da contagem do Homer. Estamos no segundo dia da campanha de jejum e oração pelo Hub 5x7, uma clareira para as nações. Um friozinho gostoso, Daniela? Uma delícia. Shalom. Shalom, bom dia, Deus abençoe. Glória a Deus por essa campanha. Sim. E vamos iniciar louvando ao Senhor. Amém. Proclamando a nossa confiança, né? Sim. Senhor, nós te exaltamos Aleluia. nessa manhã, mais Sim. uma vez, nessa intercessão juntos, uma intercessão em que nós trazemos a palavra que o Senhor está liberando para Sim. fazer as guerras, Sim. para estabelecer a tua vontade, por onde vamos, no nosso Sim. dia, Sim, no Senhor. caminho que o Senhor tem aberto para nós. Sim. E nós te louvamos, Senhor, porque Tu és esse Deus maravilhoso. Maravilhoso. Esse Deus que é fiel. Aleluia. Tu és fiel. Tu és Tu fiel. és fiel. Tu és. Aleluia. Não há sombra de variação Aleluia. em Ti. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Sim, A Senhor. Tua glória é a mesma. Sim, Senhor. Senhor, nós te louvamos. Aleluia. Exaltamos o Teu nome. Sim. Nós declaramos que Tu és a nossa salvação. Declaramos, Aleluia. Senhor, que em Ti estão os nossos olhos fixos como autor, como Aleluia. aquele consumador da nossa fé. Todas as Aleluia. coisas convergem para Ti e a partir de Ti. Tudo foi criado em Ti, para Ti e por Aleluia. Ti. Jesus, Aleluia. nós te exaltamos, nós confessamos a nossa fé em Ti, o Deus que se fez carne, o Verbo que encarnou. Aleluia. Nós te exaltamos Sim, pela Senhor. Tua vida, pelos Teus milagres, Sim. pelos Teus propósitos, Oh. pela Tua manifestação em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos Sim, pelo Senhor. sangue do Cordeiro que nos Sim. limpa, nos purifica e nos Aleluia. coloca aceitáveis diante de Ti. Sim, Senhor. Nós te exaltamos. Te exaltamos. Porque Tu és um Deus verdadeiro. Aleluia. O Senhor não mente. Não. Ah, Senhor, nós te exaltamos. Não pode mentir. Porque nós preferimos Aleluia. confiar em Ti. Sim. Declarar, seja Deus verdadeiro. Aleluia. E todo homem mentiroso. Sim, Então, confiaremos, Senhor, não temeremos. não vamos Aleluia. questionar ou duvidar de Ti, da Sim, Tua Senhor. palavra, Sim, de Senhor. modo algum. De modo algum. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, do versículo 21 ao 27. Essa é uma palavra que o Senhor deu nesta madrugada. Está escrito assim, dizendo Daniel: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá contra o Altíssimo, proferirá palavras contra o Altíssimo, esgotará a mente dos santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio
e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Pai, no nome de Jesus, o Senhor está mostrando nesta palavra principados e potestades que se levantam contra o povo do reino, contra o povo do Altíssimo. Senhor, o Senhor está mostrando este levante de principados e potestades, mas nós proclamamos que o ancião de dias faz justiça em favor do povo do reino. O ancião de dias faz justiça em favor do povo do reino, do povo da aliança, dos discípulos de Jesus. Nós proclamamos que o Senhor estabelece e assenta o tribunal, o julgamento para, aleluia, para destruir e consumir os inimigos, em nome de Jesus. E o teu povo, o povo do Altíssimo, possui o reino eterno, o reino eterno, o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Senhor, nós proclamamos juntos nessa manhã que diante dessas circunstâncias que nós temos visto de oposição das trevas, em que parece, como a Bíblia diz mesmo, né, que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria. Sim. E eu creio que nós já vivemos esses dias, nós já estamos vivendo essa multiplicação de iniquidades. Sim. E, Senhor, nós clamamos a Ti juntos neste tempo, livra-nos. Livra-nos. Pai, nós clamamos o sangue de Jesus para nos guardar, para guardar a nossa casa. Sim. Nós clamamos para que o Espírito Santo opere nas nossas vidas, para que nós não sejamos presas fáceis para estes inimigos, estes principados, essas potestades, esses espíritos do mundo. Senhor, nós precisamos e clamamos a Ti neste tempo, Deus, para que os nossos olhos sejam abertos. Senhor, são 4 anos de prova, e um dos aspectos dessa prova tem a ver se nós vamos fazer a guerra da maneira correta. Com a intensidade adequada. Então, e Pai, nós precisamos nesse tempo que a iniquidade de Caim seja extraída de nós. Irmãos e irmãs, isso é urgente. Por quê? Porque a iniquidade de Caim, que nos leva a fazer as coisas do nosso jeito, nos impede de andar no espírito de moderação. Então nós andamos ou segundo o espírito do mundo, ou segundo o que nós achamos. E o Espírito de Deus, que é o espírito de moderação, não consegue nos dirigir. Então nós não aplicamos a intensidade necessária em cada guerra, em cada tempo, em cada momento. E aí, no tempo de juízo, em que Deus está julgando os principados e potestades, nós corremos o risco de entrarmos no juízo. Entrar no juízo junto. E é tudo o que nós não queremos. Amém? Amém. Então, Senhor, nós clamamos a Ti. Porque nós precisamos, nessa contagem do Homer, de um novo nível de fé para o nosso arrependimento. Muitos de nós chegamos a níveis de arrependimento em que nós achamos que é suficiente, que é necessário, e nós realmente não vemos com os nossos próprios olhos o porquê disso. Mas nessa manhã nós estamos juntos clamando por nós, pelos nossos irmãos, sejam alinhados, sejam irmãos que se conectam conosco. Estamos clamando pela igreja no Brasil, corpo de Cristo, para que, Senhor, os nossos olhos sejam abertos. Senhor. Livra-nos desse orgulho espiritual, em que nós já falamos, eu já faço essa guerra há algum tempo. Eu já estou nesse processo há algum tempo.
Isso é comum em nós temos esse pensamento. Sim, Senhor. Pai, mas este tempo exige de nós. Sim. O Senhor está nos chamando para um nível de fé maior. Do Senhor. Pai, nós não podemos permanecer. Então renova em nós a disposição para o arrependimento. Deus, em nome de Jesus. Para olhar para o nosso interior. Para clamarmos a Ti com súplicas, com o espírito de graça e de súplicas. Para fazermos separação. Tome a sua espada no espírito nessa manhã e faça separação entre o espírito do mundo, da carne e você. Senhor, nós fazemos essa separação do espírito do mundo, da carne e nós. Senhor, nós somos os que cremos, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro, somos elevados, assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E nós queremos poder dizer, como Jesus disse: eis aí o diabo, ele não tem nada em mim. Senhor, levanta um povo, homens, mulheres, jovens, crianças, que podem declarar isso, não por causa de si mesmo, mas por causa da aliança que nós temos, por causa da vida de Jesus que nós vivemos. Pai, no nome de Jesus, aleluia, livra-nos desse orgulho religioso. Nós confessamos esse orgulho religioso, espiritual, Senhor, em que nós começamos a achar que nós somos melhores, que nós somos mais esforçados, mais espirituais, mais ungidos, que nós já temos mais tempo nessa guerra, porque mesmo o tempo de guerra, Senhor, só nos quebranta mais ainda, porque quanto mais guerra, mais a gente vê que a gente é pó mesmo. Então, Senhor, que neste tempo da contagem do Homer, haja em nós esse coraçãozinho quebrantado na Tua presença, Senhor. Esse coração que olha e fala: eu sou pó mesmo. Senhor. Eu não sei nada mesmo. Senhor, eu dependo 100% de Ti. Aleluia. Senhor, eu dependo de Ti. É como a Torre de Babel, só produz confusão. Mas quando o Teu Espírito em mim opera o querer e o realizar, aí, Senhor, aí se cumpre. Cristo é em vós, a esperança da glória. Pai, no nome de Jesus, além de renunciarmos à iniquidade de Caim, o Senhor tem nos levado a renunciar também à iniquidade de Balaão e à iniquidade de Coré, como está em Judas capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos da iniquidade de Caim, da iniquidade de Balaão, da iniquidade de Coré. Essa iniquidade, Senhor, de inveja, esta iniquidade de insatisfação, essa iniquidade, Senhor, de quebra de aliança, essa iniquidade de querer fazer as coisas do seu jeito e quando não dá, e quando é confrontado e corrigido, se revolta. Senhor, nós nos arrependemos. Jesus. Nós nos arrependemos dessa estrutura religiosa, porque tanto Caim, Balaão e Coré eram religiosos. Senhor, em nome de Jesus, como está em Mateus, capítulo de número 23, versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Senhor, iniquidade é injustiça.
E, Senhor, neste tempo que o Senhor está fazendo justiça. Hipocrisia é mentira. É mentira. Então, neste tempo que o Senhor está trazendo juízo e justiça contra os principados e potestades, o Senhor está fazendo justiça em estruturas iníquas. Então, ajuda-nos para que dentro de nós não haja hipocrisia, não haja iniquidade, e de uma maneira específica, a iniquidade de Caim, a iniquidade de Balaão, a iniquidade de Coré, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que nós não venhamos a ter as consequências de Caim, as consequências de Balaão e as consequências de Coré. Senhor, em nome de Jesus, porque nós proclamamos, ancião de dias, estabelece o teu tribunal, estabelece o teu julgamento, faz justiça contra os principados e potestades que se levantam contra o avanço do teu reino, que tem se levantado contra este centro apostólico, contra o Hub 5x7, uma clareira para as nações. Amém. Estabelece o teu tribunal, estabelece o teu julgamento, faz justiça, Senhor, quando esses principados têm se levantado para esgotar a mente dos santos do Altíssimo, têm se levantado, Senhor, para tirar do tempo e da palavra. Amém. Ah, Senhor, em nome de Jesus, faz justiça. Faz justiça, Senhor. E que não haja iniquidade em nós. Amém. Amém, Senhor. Não haja, a tua palavra haja, diz, Senhor. se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Toda iniquidade, Senhor. Então, Senhor, Amém, Jesus. nós nos humilhamos diante de Ti, derrama sobre nós o Amém. espírito de graça e de súplicas, quebrantando o nosso coração. Amém. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Aleluia! E eu, dentro disso, me veio esse texto de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 9, porque no meio dessa situação toda de juízo, a gente às vezes fica na expectativa de algumas promessas, né? Sim. Que não se cumpriram ainda. E esse texto é um texto para que a gente possa, assim, se quebrantar mesmo. Sim. Não retarda o Senhor, 2 Pedro 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E muitas vezes nessa promessa que demora para se cumprir, nós esquecemos que Deus está dando mais tempo para arrependimento. Né? Exato. Enquanto isso, porque Ele sabe que a hora que Ele vier com o juízo, muitos vão perecer juntos. Sim. Então, Senhor, nós precisamos ter essa compreensão, essa revelação, Senhor. na verdade, Sim, que é do Teu Espírito, Senhor. Sim, Deus. Para nós não desfalecermos, Sim, Senhor. para nós não nos entristecermos, Sim, não Senhor. ficarmos desanimados e não ficarmos também como Mical na janela, olhando, Sim, criticando, falando coisas que nós não entendemos, mas para que nós juntos, todos, possamos estar correspondendo contigo nesse tempo. Dizendo, Senhor, o Senhor não quer que nenhum pereça. Ajuda-nos a todos a chegar nesse arrependimento. Sim, Senhor. Senhor, nesses 4 anos de prova, estamos o quê? No terceiro. Gente, eu já estou assim, Senhor, só falta 1. 1 e meio. 1 e meio, né? Quando você traz a palavra lá, 4 anos de prova, parece que é tanto tempo. E agora, gente? Só falta 1 e a prova já está aí, correndo, desde então. Então, Pai, nós clamamos, socorre-nos, socorre-nos, para que nós possamos corresponder adequadamente contigo, para que nós possamos nos quebrantar, deixar-nos moldar,
como o barro na mão do oleiro. Sim, porque, Senhor. Senhor, nós não podemos correr riscos de entrar, de resvalar no juízo, Senhor. Agora, quando nós estamos em prova, irmãos e irmãs, nós precisamos de disposição. Disposição, Em Gênesis 22, 1, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Nós estamos em prova? Sim. Sim. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, Rine, eis-me aqui. Rine, eis-me aqui. Eis-me aqui. Essa prontidão, essa disposição para o arrependimento. Então, Senhor, em nome de Jesus, gere em nós o querer e o realizar essa prontidão, esta diligência, essa disposição em nome de Jesus, para esse arrependimento, Sim. rompendo com a iniquidade, Senhor, de Esaú, que não achou lugar de arrependimento, Senhor, rompendo é com a iniquidade de Jezabel, que não quis se arrepender e não aproveitou esse tempo dado pelo Senhor para o arrependimento. Sim, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, opera em mim, opera em nós, tanto querer quanto realizar esta mesma prontidão de Abraão. Eis-me aqui. Amém. Abraão correspondeu com o Senhor. Aleluia. Diga, eis-me aqui, pronto para fazer a guerra da fé, para derrubar os ardis dos inimigos, do Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos. Sim. Senhor, nós nos dispomos a fazer a guerra da fé. Sim, Senhor. A guerra, quer ela seja pessoal, familiar, coletiva, territorial. Eu quero declarar nessa manhã que Amém. o Espírito Santo vem sobre nós para nos convencer. Amém. E nos colocar em disposição de guerra. Senhor, a guerra da fé nesse tempo. Senhor, nós clamamos para que o Senhor libere sobre nós, nossa casa e nosso campo, o espírito do temor do Senhor. O espírito do temor do Senhor. Haja temor do Senhor, que Amém. É o princípio da sabedoria. Amém. Haja temor do Senhor. E, Senhor, nós nos arrependemos. Amém. Pela iniquidade de idolatria e de feitiçaria, que gera em nós essa reverência, que gera em nós esta admiração, esta veneração, que é idolatria e que se opõe ao espírito do temor do Senhor. Deus, nós nos arrependemos, nós renunciamos. Em nome de Jesus, esta admiração por nós mesmos, esta admiração pelo nosso próprio ventre, esta admiração, Senhor, essa veneração pelas cogitações humanas, pelas preocupações mundanas. Senhor, nós nos arrependemos em nome de Jesus. Esta admiração, Senhor, que estabelece ídolos no coração. E enquanto a tua palavra diz, fugir da idolatria. Senhor, essa iniquidade de idolatria tem impedido pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios de operarem no espírito do temor do Senhor, e por falta do temor do Senhor não chegam no lugar de arrependimento. Amém, Jesus. Não acham o lugar de arrependimento, não querem se arrepender. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Oh, Senhor, nós clamamos. Haja temor do Senhor. Haja temor. Haja temor do Senhor neste tempo. Essa disposição. E, Senhor, nós renunciamos à incredulidade. Sim. Irmãos, nós precisamos perceber que quando Paulo diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento. Ele põe um véu sobre o entendimento. Então ele, cega. Sim. Dos incrédulos. Então, quando nós não conseguimos acessar a revelação, preste atenção, quando nós não conseguimos acessar a revelação, quando
isso não acontece, quando não há entendimento no nosso coração, quer dizer que há uma operação das trevas em áreas de incredulidade em nós. Sim. Então, ao invés de ficar brigando com os outros e ficar se debatendo ou com você mesmo, nós precisamos ir para o arrependimento e falar: Senhor, essa área aqui que eu não estou entendendo tem incredulidade. Sim. Porque a palavra diz: pela fé entendemos. Então, se eu creio, o entender é consequência. Enquanto eu não creio, o Deus deste século está em operação. E então, o ocultismo está cegando. O ocultismo está cegando. Às vezes são áreas específicas. Sim. Né? Sim. Pode ser que em algumas áreas você já esteja mais avançado, mas outras há uma cegueira, Sim. há um ocultismo. Sim. Então, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Nós nos humilhamos. Nós confessamos a Sim. Ti. Ajuda-nos Sim. neste tempo Sim. a identificar, a nomear, Sim. a falar, a confessar Sim. essas áreas Sim. em que o ocultismo está operando em nós. Por causa da incredulidade. Por causa da nossa incredulidade. Sim. Em que nós não vemos saída, não vemos soluções, em que nós ficamos nos apoiando no nosso próprio força, na nossa própria entendimento. Senhor, áreas que nós precisamos de revelação, que nós não temos acessado essa revelação pelo Teu Espírito Santo. Senhor, como nós precisamos avançar e juntos nessa intercessão profética, nós clamamos a Ti. Por isso, mais uma vez, nós Sim. renunciamos o orgulho espiritual, Sim. o orgulho religioso, Sim. esse orgulho, pompa, circunstância, vanglória, soberba, aspectos do orgulho que nos mantém incrédulos, numa necessidade de autoafirmação, nessa admiração pessoal do nosso esforço, de como nós chegamos até aqui. Senhor, nós nos humilhamos e dizemos que se não fosse a Tua graça, se não fosse o Senhor Sim. que esteve por nós, Aleluia. ora, diga Israel, Sim. há muito já teríamos sido Oh, consumidos Deus. vivos. Então, nessa manhã, juntos, ao nos arrepender, nós tributamos a Ti a glória, o louvor, Sim. ações de graça. Aleluia. Porque se nós estamos aqui, Sim, se nós Senhor. estamos de pé, se as Sim, nossas Senhor. famílias estão aí, trabalhando, vivendo, se nós ainda estamos Sim. buscando ao Senhor, Sim. é porque o Senhor tem ainda esperado por nós. Aleluia. E o Senhor está aguardando o nosso posicionamento de arrependimento, enquanto o Senhor julga esses Aleluia. principados e potestades. Então, glória ao Teu nome, Jesus. Sim. E Pai, no nome de Jesus, porque o Senhor Jesus nos mostra que nós devemos orar sempre, sem jamais esmorecer, e Ele fala exatamente a respeito do posicionamento de uma viúva diante de um juiz iníquo. E ela insistiu até que o juiz iníquo fizesse justiça. E o juiz iníquo fez justiça. E aí Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então veja como que é a incredulidade. Oh Senhor, nós nos arrependemos pela nossa presunção, porque muitas vezes nós achamos que temos uma fé que nós não temos. Sim, Jesus. Senhor, nós nos arrependemos pelo perverso coração endurecido de incredulidade. Várias vezes Jesus confrontou os seus discípulos a respeito deles serem tardios para crer.
nós nos arrependemos, nós somos iguais, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti nesta manhã. Sim, Senhor. Nós precisamos romper com essas iniquidades, nós precisamos romper com a incredulidade, nós precisamos levantar a nossa fé. Então, Senhor, nós nos arrependemos de todo medo, toda hesitação, toda insegurança, toda murmuração, toda reclamação, toda independência, toda rebeldia, toda mediocridade, toda mentalidade de pobreza, que são expressões de incredulidade, Senhor. Sim, Senhor. Nós nos arrependemos pela presunção, por acharmos que temos uma medida de fé que não temos. Quando a nossa fé é pequena, é tacanha, fraca, é restrita, é fraca, é inconsistente, não é resiliente, não é robusta, não é madura, não é conquistadora. Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Na autoridade e no poder do nome de Jesus. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Neste tempo, Senhor, estabeleça de fato e de verdade o Teu tribunal, o Teu julgamento. Amém. Contra os nossos inimigos, para destruí-los. Para destruí-los. Amém. Para arruiná-los. Amém. Em nome de Jesus. E para que possamos possuir o reino. Para que possamos ser agentes do Teu governo na terra. Para que os nossos olhos sejam abertos. Em nome de Jesus. E nós tenhamos revelação do Teu reino, Senhor. Sim, Senhor. Vivendo o Teu reino. Sim. De maneira intensa, poderosa, real. Como aquele negociante que o Senhor conta, ele vendeu tudo por causa daquela aquela pérola. Sim. Ele reconheceu o valor, ajuda-nos, Senhor. Sim, Nós Senhor. precisamos reconhecer o valor do Teu reino. Mas na incredulidade, Daniela, não vai. Não há, irmãos, não há como você reconhecer a preciosidade do reino na incredulidade. E olha, nós estamos no ano da janela, nós estamos na contagem do homem, quando Deus se revela. É uma estação de janela. É uma estação de janela em que Deus se revela como Deus provedor. O Deus da aliança que provê. Palavra de avanço de hoje. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Olha a incredulidade do capitão. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu o verás, e com os teus olhos, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E foi exatamente o que aconteceu. As janelas do céu se abriram, como está lá em Malaquias, com bênção sem medidas, usando 4 leprosos, trouxe juízo sobre os inimigos. Houve julgamento dos inimigos, houve transferência de riquezas, mas esse incrédulo não usufruiu da promessa. Não chegou nele. Não chegou nele. Ele foi atropelado na porta. O que chegou nele foi o juízo. O juízo. Ele foi julgado igualzinho os inimigos. E é isso que a gente insiste: o juízo não vem para você. O juízo vem para os inimigos, para os principados e potestades. Mas os incrédulos vão junto, porque eles se alinham com os inimigos. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, Senhor, o Senhor é longânimo, o Senhor tem dado tempo de arrependimento para nós renunciarmos a essas iniquidades. Amém. De Caim, de Coré, de Absalão,
de Esaú, de Jezabel, iniquidades de idolatria, de feitiçaria. Senhor, nós rompemos com essa religiosidade que preserva iniquidades dentro de si. Nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Espírito Santo, ensina-nos a te buscar de todo o nosso coração. Sim. Não de uma maneira confortável, adequada, que se encaixa, mas de todo o coração. Todo o coração. De todo o coração. Sim, Senhor. Nós clamamos a Ti. Nós clamamos. Senhor, nós precisamos sair dessa concordância mental. Sim. O Espírito Santo me lembrou que, como o ano passado nós ministramos bastante sobre a diferença da concordância mental e fé. Então, concordância é algo que se alinha com o que você entende. Então, você concorda com aquilo. Então, você concorda que o Senhor pode abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Sim. Você concorda? Sim. Nós concordamos, né? Está alinhado com isso. Mas nós cremos. Nós temos certeza, convicção. É disso que o Senhor está falando. É de fé. Não é a gente concordar e falar simplesmente amém. Amém é uma expressão de concordância. Mas pode ou não ser acompanhada de fé. Então, Senhor, nós clamamos a Ti. Nós clamamos, Espírito Santo, ensina-nos a Te buscar de todo o nosso coração, a sair dessa estrutura de concordância, a colocar a fé em operação, Senhor, para que verdadeiramente nós possamos não só ver os outros, mas usufruirmos daquilo que o Senhor tem falado e prometido em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nesta manhã, em fé, nós proclamamos que o Senhor estabelece o teu tribunal, o teu julgamento contra os principados e potestades que têm se levantado contra nós, contra o Hub 5x7, uma clareira para as nações, para destruí-los. Amém. E fazer justiça em nosso favor contra os nossos adversários. Nós proclamamos a tua promessa de Isaías 32. O efeito da justiça será paz. Aleluia. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz. Aleluia. Em moradas bem seguras. Em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Senhor, essa promessa é para mim, é para nós. E é para o Hub 5x7 Esferas Apostólicas. Nós proclamamos o efeito da tua justiça em favor deste centro apostólico, que está comprometido com o teu reino. Que está comprometido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em equipar as pessoas para o reino. Em enviar as pessoas para estabelecer o reino. Para mentoreá-las, para que elas sejam eficazes no avanço do reino na sua esfera de ação. A destra do Senhor realiza maravilhas. Aleluia! Aleluia! Como cavaleiro do cavalo branco. Sim. Aleluia. Com seu exército. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Estamos concluindo mais uma intercessão profética. Amém. E são revelações proféticas nessa intercessão para você poder fazer a sua guerra. Sim. Durante a semana, até te ajudar, né? Exato. Te inspirar. Você que está jejuando pelo Hub 5x7, fazer esta guerra. Amém? Amém. Glória a Deus. E nós estamos indo para o congresso. Irmãos, daqui um mês. Está pertíssimo. Hoje é dia 30 de abril, o congresso, dia 30 de maio. 30, 31 de maio e 1º de junho. Então, você tem um mês aí para levantar a sua fé,
para você fazer todo o seu planejamento e estar presencialmente aqui. Amém. Amém? Nos congressos é prioritário você estar presencialmente. O online é somente para aqueles que realmente não tiverem condições, não podem vir. Ok? Estaremos transmitindo online pelo aplicativo aí em Cursos. E as vagas aqui são limitadas, então não deixe para a última hora, em nome de Jesus. Amém. Teremos 3 preletores convidados especiais, a apóstola Bárbara Entrobo, que ministrará online, e presencialmente o apóstolo Alberto Pires, o apóstolo Aloysio, além da apóstola Daniela e eu. Vai ser um tempo precioso e você já está vendo que o Espírito Santo já está nos aquecendo. O treinamento já foi... O treinamento é fundamental. Foi fundamental. Dispõe-te e resplandeça. Um movimento de glória em glória. Porque o tema que é Rinei, eis-me aqui, à disposição para fazer acontecer. Sim. Esse fazer acontecer não é a força do braço. Não. É um movimento de glória em glória. Amém? Amém. Então faça a sua inscrição no link da bio, nos 3 perfis do Instagram, no Instagram da apóstola Daniela, @P_Daniela Camargo, no do Ramo Estendido, que é o @Hub 5x7, ou no meu, @PAdrianoJosé. Também você faz a sua inscrição pelo aplicativo do Ramo Estendido. O que você não pode é ficar de fora. Amém. Em nome de Jesus. Nós estamos numa década intensa, violenta, de muita guerra espiritual, e nós vamos ter revelações, vamos ter liberação de unção da parte do Senhor para nós avançarmos na conclusão deste ano 5785. Amém. Amém? Amém. E outra coisa muito importante é você levantar a sua fé e investir no Centro Apostólico Hub 5x7. Há uma única chave Pix, projetocampinas@ramoestendido.com.br, que está aparecendo aí na sua tela. Amém? Não endureça o seu coração. Corresponda com o Espírito Santo. Hoje, no Palavra de Avanço, nós falamos como que a contribuição financeira, dízimos, primícias, ofertas e semeaduras é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Principalmente porque é uma expressão de fé, né? Exatamente. Você quer ver fé, é mexer no bolso. Exatamente. E a fé é a arma que vence o mundo. Amém? Amém. Deus abençoe. Shalom. Amém. Shalom. 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 Aleluia.